Foi uma grande jornada e espero que tenha gostado. Agora, vamos gravar. Oi, sou o Todd, do ateliê do Todd e Todd Cutler. E hoje nós vamos ver a fabricação de uma besta de pedra do século XVI. Talvez você não conheça as bestas de pedra, mas elas lançam projéteis de argila ou chumbo, como esta faz. E elas são ótimas para caçar pequenos pássaros e coelhos. Elas chegaram por volta de 1400 vindas da China e, no século XVI, estavam absolutamente no auge da moda. Para pessoas de classe baixa, caçar era acessível pela munição barata e até pela caça ilegal. Para a nobreza, era novidade e diversão. O ponto inicial para uma besta de pedra, como qualquer outra, é começar com a corda, pois ela define a altura do arco. Você sabe o comprimento de tração do arco, mas isso pode variar. Então, antes de começar a fazer a coronha, você precisa ter o arco e a corda, basicamente, como ponto de referência de onde tudo começa. Tenho um gabarito para a corda. Vou colocar a corda nele e começar a enrolar, contando durante o processo, pois a corda da besta de pedra será dividida em duas partes. Você precisa dar um número par de voltas nela. Esses olhos terão um reforço, mas antes preciso definir seu comprimento. Vou só colocar mais duas voltas curtas de corda aqui. Agora vou colocar o revestimento e preciso apenas de um bom comprimento de corda. Geralmente, 5 ou 6 metros são suficientes. Então, vou apenas encontrar o ponto médio e começar a amarrar em forma de 8. Vou parar com o formato de 8 e começar a dar voltas ao redor. Inevitavelmente, você acaba com cortes aqui. Fabricantes profissionais de cordas deviam ter mãos muito calejadas nessa época. Então é hora de tirar a corda. E isso é só o começo. A corda ainda tem um longo caminho pela frente. Então, a primeira coisa é separar os fios principais dela, que são usados para realmente segurar a bola quando as cordas puxam de volta. Para separar, você precisa de separadores, que são pequenos pilares colocados a cada um quarto. Tem um pouco de madeira de bucho no torno. Eu só vou tornear esses pilares e depois vamos amarrá-los. Então isso foi separado em 4 feixes, marcados na distância certa, e os pilares vão ser amarrados aqui no lugar. Vamos começar. O primeiro já está no lugar e os pilares de madeira foram colocados. Então a corda sai e, claro, como todas as cordas, elas são separadas. Você não quer cordas separadas, isso só vai causar problemas. Então ela foi feita um pouco maior do que o necessário. Então você só precisa dar algumas voltas em cada seção para manter todas as cordas juntas. Vamos apenas fazer um teste rápido no arco. Certifique-se de que realmente encaixa antes de eu investir mais tempo nisso. O começo de uma corda de arco costurada.
Agora os laços na corda estão prontos. Antes, eram apenas amarrados com esse cordão e ficavam frouxos. É preciso algo mais firme. Então tudo isso foi revestido aqui. Claro, é só o laço que encaixa no gatilho ou aquela parte dele. Então, tecnicamente, só ali precisa ser revestido, mas isso deixa tudo muito mais organizado e fácil de usar mesmo. A estrutura principal da corda está pronta agora. Mas claro que eu vou atirar com estas, que são munições de chumbo calibre 20, acho que é isso. Elas têm cerca de 18 milímetros de diâmetro, e essa corda não tem como segurar isso. Preciso colocar uma pequena bolsa de couro na corda, onde ficará a munição. Então vou costurar isso agora. E aí, finalmente, um dia depois, vai estar pronto. Essas coisas demoram uma eternidade. São trabalhosas como você quiser. A bolsa é feita de couro, de 2,5 milímetros. Não deixe muito fundo, senão ele segura a bola quando você atira. Então o que você quer é que quando puxar para trás, a bola simplesmente encaixe e fique presa ali. Mas nesse ponto, ela cairia. E como você pode ver, a bola simplesmente cai. Mas nesse momento ela encaixa e eu não vou soltar. Mas é exatamente isso que queremos. E então, quando for para frente, ela simplesmente vai cair. Então isso vai avançar perfeitamente. Por isso, acertar a bolsa é absolutamente fundamental, porque a besta de pedra não vai funcionar se ela segurar a bola. Elas simplesmente vão para todo lado. Ela precisa estar livre, mas estou satisfeito que essa vai cumprir o papel. Então temos nosso arco e nossa corda. Já tenho a altura do braço. Puxo até cerca de 28 centímetros e está me dando 130 libras de tração. Um bom peso, porque você realmente precisa puxar contra o peito. Mais que isso, parece que você desaba. Assim posso marcar a coronha. Esta fita crepe ou tapete é a frente. A parte de trás deixei mais grossa e cortaremos depois, não faz muita diferença. Isso vai encaixar aqui. Agora temos uma posição de apoio. E o gatilho ficará na parte de trás do arco. Esse arco é necessário porque você não quer que a corda arraste sobre o topo da coronha, como ocorre um pouco com a besta. É preciso deixar espaço para o compartimento e o disparo avançarem. Se uma imagem de manuscrito mostrar uma coronha curva, mesmo sem ver bem o arco, é uma besta de pedra, não uma comum. Mas a outra diferença principal é que, não sei se dá para perceber bem na tela, mas há uma leve mudança de plano nesse arco bem no centro. Então, as pontas dos membros ficam um pouco inclinadas para cima. Em uma besta comum, isso não é feito. É pelo eixo central. Então, marquei 2 e estou fazendo 2 desses arcos ao mesmo tempo e vou começar a cortar com a serra-fita. Cortei o bloco para a coronha. Agora sei que está muito comprido. A parte de trás está longa, porque preciso alcançar, pegar a corda e puxar para trás. Eu nem consigo alcançar a corda no momento, mas não estou preocupado com isso agora, porque estou mais preocupado com o funcionamento do equipamento. Então vou começar colocando o arco na frente da coronha, fazendo todo o trabalho de ferragem e assim por diante, e depois vou avançando até o gatilho e, por fim, podemos começar a cortar as coisas. Então, a próxima etapa é cortar uma fenda para o arco. Eu cortei a fenda frontal aqui para o próprio arco, mas é claro que isso enfraqueceu bastante a frente da coronha. Também preciso prender isso, então algumas cunhas passarão aqui e haverá outro furo na madeira na frente. Isso significa simplesmente que não vai ser forte o suficiente. Precisa ser reforçado. Então eu fiz um suporte de aço aqui, só o começo dele, e ele desliza até aquele ponto ali. E isso fica assim? Agora está bem feio, mas depois vai ficar bonito. Então isso vai aqui dentro e depois nosso arco só encaixa assim. Então agora estamos começando a ter uma ideia de como isso vai ficar. Ainda há muito trabalho.
Já cortei um dos ferros de proa no tamanho certo. Agora vou mostrar um truque que muitos metalúrgicos conhecem, mas poucos sabem. Vou fixar ele nessa peça de aço com alguns pontos de solda, só um pouco, para usar como molde ao cortar o próximo. Então, nossos ferros de proa estão grosseiramente cortados e ainda soldados juntos. Você pode achar que é um grande problema, mas na verdade são só pequenos pontos de solda. Após algumas batidas, eles se separam. Então é fácil limpá-los, e aí temos duas peças idênticas. Vou apenas transferir o furo deste arco de ferro para a chapa embaixo, furar, cortar e lixar. E, enquanto isso, você pode notar que coloquei uma placa decorativa de ébano aqui, que será entalhada e fará parte da decoração. Oi, interrompi o filme de hoje para compartilhar um fato interessante sobre Tog Cutler. E hoje temos o urso amarrado. Faca do fazendeiro. Então, parte ferramenta utilitária, parte para ajudar na casa da fazenda, ela tem um argle e também serve para a luta. Você encontrará este e outros itens parecidos em toddcutler.com. Voltando ao filme, já limei os buracos para os arcos de ferro, prendi tudo para alinhar e agora vou transferir esse buraco pela madeira. Vou furar e depois amarrar tudo com a fresa. Terminei de desbastar os componentes que prendem o arco ao corpo do arco de pedra. Depois serão limpos e embelezados. Agora só quero saber se funciona. O arco entra, os ferros do arco vão por cima. A bigorna de baixo simplesmente entra, e isso ajuda a manter esses contra o corpo. A bigorna de cima entra, e novamente, isso cria resistência para as cunhas. E nossas duas pequenas cunhas que se opõem entram lá. Agora, ainda há um pouco de movimento no arco, mas o que você faz? É apenas bater nas cunhas. E tudo fica firme. Agora comecei o gatilho, e a primeira parte é, suponho que você chamaria de lingueta, que é esse objeto estranho em forma de cruz aqui. Ela fica no estoque nesse ponto, e é o próprio gatilho que segura a parte de trás para baixo, permitindo que ela gire livremente quando você puxa o gatilho. Essa barra da frente é dobrada em forma de gancho. A corda é puxada para o gancho. Quando você solta o gatilho, ela simplesmente escorrega assim e sai. Então, vou começar dobrando o gancho para cima, e depois, bem, só pegando o jeito mesmo. Tem muito ajuste fino nisso. Você dobra um pouco, dobra mais um pouco, só vai vendo como funciona. É meio que o único jeito de fazer. Algo mais ou menos nesse formato. O gatilho, ou como preferir chamar, está aqui. Isso vai se inclinar para frente. Ao soltar o gatilho, a corda escapa, mas é preciso uma placa de apoio. Essa é a primeira. Isso ficará mais ou menos nessa posição, com um corte na coronha para permitir que gire para frente. Agora é hora de fazer a segunda placa. Já trabalhei mais nos suportes do gatilho. Fiz um chanfro em cima para reforçar o suporte ao pivô e também furei e escarei os furos de fixação. Então isso vai ser colocado e eu vou transferir esses centros para a coronha, preparando para os parafusos principais.
Estou apenas soldando alguns pequenos colares que vão manter o gatilho centralizado na coronha. O cão e as placas de montagem estão prontos. Já está montado com as duas placas de suporte e encostado na coronha, sem se mover. Então eu preciso aliviar a frente do cão com um pequeno sulco embaixo dele, e isso vai permitir que ele articule. O cão está na posição agora e eu esculpi ao redor, embaixo do gancho aqui. O que isso significa é que ele articula. E, claro, isso é o que precisamos para o gatilho. Isso significa que posso te mostrar como funciona. Falta fazer a barra do gatilho, que segura a parte de trás do gancho. Então puxe a corda, prenda ela na parte de trás ali, e quando você solta o gatilho, o cão é liberado e a corda avança rapidamente. Comecei a trabalhar no gatilho agora e o formato é bem complicado. Vai ficar na vertical, saindo do corpo da arma. Está comprido demais agora. O pivô ficará aqui, e depois faremos uma grande curva abaixo. Preciso dobrar isso com calor, pois o aço de 12 milímetros não permite fazer a frio. Então vamos lá. Então eu curvei o gatilho, achatei ele e agora vou passar na lixadeira para dar uma ajeitada. O gatilho vai entrar na coronha nessa posição. Agora vou furar isso aqui, furar a coronha e fazer o encaixe para colocar tudo no lugar. Toda a furação é feita na coronha antes de qualquer modelagem final. Então, tenho meu gatilho, minha coronha e já fiz um furo nela. Então isso vai entrar ali. Só vou alinhar o pino de pivô. E é isso. O gatilho se move e está no corpo. Mas isso vai danificar a madeira aqui em cima, amassar e mudar com o tempo. Então, vou colocar uma placa de chifre. Já comecei a cortar o rebaixo para ela. Desculpe, esqueci. Vou continuar agora. Vou apenas fazer o rebaixo para a placa de cobertura, na parte de baixo. A placa de cobertura do gatilho encaixa aqui e vai ser parafusada. Mas antes de continuar, preciso fresar um rasgo aqui para a mola. E finalmente, chegou ao ponto em que posso testá-lo. Ainda falta muito para terminar, mas já está funcional. O gatilho está armado. Você puxa contra o externo. Coloca a bola e arremessa. Veja, aqui estão algumas camadas de isolamento. Não sei o quão profundo isso é, e é isso. Então é isso. Usando a toalha e o isolamento sobre isso. Tem, você sabe, uma certa potência. Vou começar a trabalhar nas miras agora, mas antes de falar sobre elas, fiz um pequeno ajuste aqui onde apenas inclinei o arco levemente, talvez uns 5 graus, porque a bola estava quase batendo na frente da coronha. No teste que você viu, fiz isso e funcionou perfeitamente. Esse ajuste fino é esperado em armas assim, mas ela não pode tocar na coronha, pois é uma arma de precisão e de caça de curto alcance. Pássaros, coelhos, esse tipo de coisa, 5, 10, 15 metros. Então, como ela precisa desse nível de precisão para acertar um pombo em uma árvore,
você tem uma mira traseira e uma mira frontal. Primeiro, esta peça parece uma ferradura, com um pequeno orifício, e começarei por ela. Mas antes de mirá-las, preciso saber onde posicioná-las. Então, eu coloquei um palitinho de picolé aqui atrás, com alguns orifícios, e outro aqui na frente, que tem tipo uma bolinha central. E agora posso ver que a minha marcação do número 4 vai ficar perfeita. A mira traseira já está quase pronta. Já decorei bastante, pois esse componente agora é mais fácil de decorar. E isso se encaixa na parte arredondada da coronha nessa posição, mas precisa ser capaz de dobrar. Então, eu preciso de alguns suportes ali para que isso seja fixado. Isso permite que ele gire e também permite que você faça um pouco de movimento para cima e para baixo, para frente e para trás, para ajustá-lo para você, não só para o cara que fez. Então, para o torno usinar os suportes, a mira traseira vai ficar mais ou menos aqui, e isso vai permitir que ela gire para fora do caminho e depois levante para ser usada. O próximo passo é furar o buraco. A mira traseira já está posicionada. Elas sempre se dobram sobre bestas de pedra, acho que para facilitar o armazenamento. Então isso se levanta e agora posso mirar com o arco. Mas precisamos da mira frontal, que nas bestas de pedra costuma ser igual. 2 pequenos pilares com um pouco de mola e, entre eles, uma corda. Você pode ajustar a elevação movendo a corda para cima e para baixo. No centro da corda há uma conta que pode ser movida lateralmente para ajustar o lado. Eu imagino que a expressão mirar em algo, que é uma gíria quando se fala de armas de fogo, provavelmente veio das bestas de pedra, porque fisicamente era uma conta. Cortei uma placa de aço e fiz um rebaixo para encaixá-la. Isso vai ser parafusado no devido tempo. E então eu tenho meus 2 pilares aqui. E eles vão ficar nessa posição e serão soldados no lugar. Então, a mira frontal toda esboçada fica mais ou menos assim. Aí está. Então isso vai na parte da frente do arco aqui. E é isso que você tem por enquanto. Obviamente, ainda falta muita decoração. Agora isso é parafusado no centro aqui porque precisa ser removível, já que eles parecem gostar disso. Mas na verdade, você não pode, eu esqueci de mencionar antes, mas você realmente não pode girar isso para fora do caminho. Se você fizer o sistema de pivô, acaba ficando com algo aqui em cima que vai atrapalhar o disparo da bola. Então eles parecem parafusar isso com bastante frequência e isso pode ser rebaixado. Agora você pode ver como funciona a mira frontal. Você tem as 2 pequenas colunas aqui e 2 anéis que vão deslizar para cima e para baixo com o cordão no meio. Isso te dá a elevação. E então, você tem um nó no meio, que eventualmente será uma conta, mas que pode deslizar de um lado para o outro. Isso te dá a regulagem lateral. Então coloque de volta no meio, coloque esses mais ou menos aqui, levante a mira traseira e funciona perfeitamente. Ah, bem ali em cima. Ok, vamos mover um pouco para a esquerda. Então, basicamente, aqui e aqui. Então, o que é isso? 15 milímetros de distância, algo assim. É essa coisa danada que funciona.
Então, é hora de deixar mais bonito. Já marquei toda a peça para os chanfros e agora vou entalhá-los. A peça já está toda facetada, lixada e está lisa e bonita. Agora vou colocar os detalhes. A peça está modelada, com chanfros em todo o comprimento e um detalhe decorativo na frente. Mas a maneira de armar esses arcos é colocando a extremidade da coronha contra o corpo, seja apoiada no chão ou simplesmente suspensa no ar. Para distribuir a força do arco, como você puxa contra si mesmo, as bestas de pedra geralmente têm um botão grande e achatado na extremidade. Isso faz com que fique contra seu peito ou estômago. Muitas vezes, as bestas de pedra têm um espinho na frente. Isso ocorre porque você enfia no chão, inclina para frente com a ponta no estômago e puxa para trás para armar. Então o espinho serve para fixá-lo no chão. E, novamente, ele tem um pequeno botão arredondado na ponta para evitar que entre muito fundo. Tem o espinho frontal e seu pequeno botão aqui. Será colocado ali colado e o botão traseiro com uma pequena inserção de chifre. E o pino mantém isso firme. E isso vai ser colado ali e depois finalizado. A coronha está pronta. Toda envernizada, ficou linda. Agora todas as peças de metal encaixam e funcionam. Já vimos o disparo. Mas claro, ainda não está decorada. Ainda tem um caminho pela frente. Então vamos voltar para as lixadeiras, limar, polir, um pouco de trabalho, com mini retífica. Tudo isso, vamos deixar ela bonita. Agora vou trabalhar nos ferros do arco. Hora de passar para a mira frontal, esta peça aqui. E agora é hora da mira traseira. E agora para as arruelas do gatilho. Elas sustentam as extremidades do pivô do gatilho na coronha. O próximo componente a ser ajustado é o liberador do gatilho.
E a última peça de aço para moldar e limpar é o gatilho. O gatilho está quase, mas ainda não totalmente finalizado. Só falta encaixar uma mola. Todo o trabalho em metal está pronto, faltando apenas a montagem. Antes, preciso finalizar a placa de cobertura de chifre para o gatilho na área da mola. São 60 componentes no total. E tudo o que tenho que fazer agora é montar. Então a primeira coisa é rebitar as peças que precisam ser rebitadas. Então é o suporte frontal aqui e o reforço na parte de baixo ali. O restante é encaixado como arco ou parafusado como as miras e a placa lateral. Primeiro, coloca-se o reforço na parte de baixo. Então, se não entrar facilmente, preciso furar os buracos de novo, porque você não quer correr o risco de desalinhamento na parte de cima. E então, eu tenho meus pinos que vão rebitar isso tudo. Agora, eu quero que eles entrem relativamente fácil. Se eu tiver que martelar, tem algo errado e eu preciso verificar. Então eu só vou dar umas batidinhas. Quero dizer, martelar de verdade seria bater forte. Obviamente, estou usando um martelo, então, tecnicamente, estou martelando. Eu rebitei a placa decorativa aqui embaixo e agora vou apenas ajustar o reforço para a frente da coronha. Então, você vai ver esse rebitamento agora. Antes de rebitar, a primeira coisa a fazer é cobrir a bigorna com um pouco de fita limpa, porque basicamente eu não quero transferir a sujeira da bigorna para a madeira da coronha. Último colocado. Vou testar o encaixe da alça de mira traseira antes de rebitar. Só colocando um pino. E isso funciona perfeitamente. E ele fica preso com um bom ajuste de fricção na parte de cima. A placa do gatilho frontal está sendo colocada. Isso cobre aquele grande vão feio aqui embaixo. É mais fácil colocar agora do que depois que o gatilho estiver instalado. O gatilho vai para o lugar. A placa traseira do gatilho está sendo instalada. Ela cobre o buraco da mola, deixando o visual limpo e bonito. Pronto. Então tudo isso funciona perfeitamente. O arco da frente entra, deixando o bolso bem centralizado. E então os ferros do arco. Bigornas. Então, na verdade, esses seguram os ferros do arco no lugar para evitar que eles se abram para fora. São as cunhas que estou colocando, agora que apertam tudo e impedem o arco de se mover. Pronto. E a última peça a ser colocada é a mira frontal. E então o arco estará finalizado. Isso. É um arco de pedra completamente finalizado.
Foi uma grande jornada. Espero que tenha gostado. Agora vamos atirar com ele. Temos nossos alvos noturnos a 10 metros. Vamos ver como nos saímos. Agora, é claro, isso não é para cavaleiros. Isso é realmente para aves e coelhos. Mas Todd Cutler não vende alvos de aves e coelhos. E então o último, e eu realmente não consigo ver daqui. Então é isso. Você viu o arco de pedra sendo feito e disparado. Mirei nesses 4 caras, tentando acertar todos na bengala. Eu ia fazer uma piada bem ruim sobre ele atirar bolas, bolas indo para as bolas. Horrível. Mas de qualquer forma, eu realmente não acertei. Preciso ajustar a mira. Mas o que eu acertei foi joelho, joelho, canela, joelho. É realmente preciso. Tudo o que você precisa fazer é ajustar a mira, e ela vai subir 5 centímetros 2 polegadas, mais do que suficiente para um pombo a 10 metros. Você pode ver a precisão. Esse foi meu próximo ajuste, 2 vezes um pouco à direita da cabeça. E então aqui e aqui para o ajuste final. Então eu diria que está perfeito. De qualquer forma, vou fazer um filme muito mais completo sobre o funcionamento real dele, como você carrega, o que ele faz, para que serve, esse tipo de coisa, mostrando os detalhes. Esse filme ainda não saiu, mas será lançado em breve. Se gostou, visite os sites, inscreva-se na newsletter e veja minha página do Patreon. Tudo isso pode te interessar. Então vai lá conferir e ajude a apoiar a oficina do Todd. Até a próxima!